Sejam bem-vindos a Itaqui, a nossa série Histórias de um Patrimônio Vivo, um legado do Instituto Cultural Rincão da Cruz. Conhecer um patrimônio é muito mais que visitar um lugar, é compreender as pessoas, as histórias e os valores que lhe deram significado. Chegamos ao Porto de Itaqui, a porta de entrada da história durante muitos anos. Antes das rodovias e dos meios de transporte modernos, era pelo Rio Uruguai que Itaqui se comunicava com outras cidades e regiões. E foi às margens dessas águas que o Porto de Itaqui se tornou um dos principais caminhos para o desenvolvimento da cidade. Por aqui chegaram embarcações, viajantes, trabalhadores, comerciantes, notícias e mercadorias. O movimento do Porto aproximava Itaqui de outros municípios brasileiros e das comunidades localizadas nos países vizinhos, fortalecendo sua posição estratégica na fronteira oeste. Mais do que um ponto de embarque e desembarque, o porto era um lugar de encontros, famílias aguardavam a chegada de parentes. Comerciantes acompanhavam o transporte de produtos. Trabalhadores carregavam e descarregavam embarcações. Passageiros iniciavam viagens ou retornavam para casa. Cada chegada trazia novidades, cada partida deixava saudades. O movimento das águas impulsionou a economia local. Produtos da região eram transportados pelo rio, enquanto diferentes mercadorias chegavam para abastecer o comércio e atender às necessidades da população. Ao redor do porto, a cidade cresceu, novos estabelecimentos surgiram, o comércio ganhou força, as relações com outras localidades se ampliaram. O Porto de Itaqui tornou-se, assim, uma verdadeira porta de entrada para pessoas, culturas e oportunidades. Mas sua importância não foi apenas econômica. O porto também ajudou a formar a memória social da cidade. Muitas famílias guardam histórias de antigos navegadores, trabalhadores portuários, comerciantes e moradores que acompanharam o tempo em que o Rio Uruguai era uma das principais vias de transporte da região. Fotografias antigas revelam embarcações ancoradas, trabalhadores reunidos e pessoas observando o movimento do rio. São imagens que mostram uma época em que o porto fazia parte do cotidiano da comunidade. Hoje, mesmo que sua função tenha se transformado, o local continua carregando um profundo valor histórico e afetivo. Ao contemplar o Rio Uruguai, a partir do antigo porto é possível imaginar os sons das embarcações, as vozes dos trabalhadores e o movimento das famílias que por aqui passaram. Preservar essa memória significa reconhecer o papel daqueles que ajudaram a construir Itaqui por meio da navegação, do comércio e do trabalho. Porque um porto não liga apenas uma margem à outra, ela aproxima povos, transporta sonhos, recebe esperanças e guarda despedidas. O Porto de Itaqui permanece como um testemunho de uma época em que o rio era a principal entrada da cidade. E suas águas conduziram pessoas, mercadorias e histórias, porque preservar um patrimônio é manter viva a memória de um povo. Itaqui não é feita apenas de monumento, é feita de pessoas, memórias e histórias que continuam vivas, porque preservar o patrimônio é preservar a nossa identidade. No próximo episódio, conheceremos o mercado público, que está aqui pertinho, um espaço marcado pelo comércio, pelos sabores, pelos encontros que fizeram parte do cotidiano de gerações de itaquienses. Obrigado por nos acompanhar a série Histórias de um Patrimônio Vivo. Até o nosso próximo destino e se contemple com essa maravilha da natureza que Deus nos brindou ao nosso Itaqui, que é o nosso Rio Uruguai e o nosso porto local.